Olá, pessoal. É, Nós vamos hoje falar um pouquinho sobre a acupuntura aplicada à cardiologia. Obviamente, é um resumo, tá? Que nós vamos fazer, mas vai ser um facilitador aí do nosso entendimento. Quando nós falamos de qualquer matéria que venha a ser aplicada, essa matéria, na realidade, ela vai depender da avaliação. Tá? Então, quando nós aplicamos a cardiologia, a gastro, etc. e tal, isso não quer dizer que tenha que ser dessa forma, que são somente esses pontos e que é somente essa interpretação. Nós temos fatores patogênicos, tanto externos quanto internos, que podem afetar o nosso organismo. E a nossa avaliação é que vai dizer para a gente como é que nós vamos tratar o nosso paciente. Então, na cardio aplicada, uma das coisas que a gente preza muito, como em qualquer matéria aplicada, mas nesse caso aqui, é lembrar que a adaptação do coração ela depende de alguns fatores. Por exemplo, a alegria é a emoção que está ligada ao elemento fogo. Então, coração e intestino delgado pertencem ao fogo. Então, a falta de alegria, o medo que existe, que o medo está ligado ao rim, mas o elemento água controla o elemento fogo, não é? Os horrores do dia a dia podem debilitar o coração. E aí as pessoas, né, perdem saúde para ganhar dinheiro, depois gastam todo o dinheiro para poder tentar recuperar a sua saúde. Os objetivos, quando nós vamos tratar da parte cardíaca, é manter a composição sanguínea equilibrada, adequada, a elasticidade da árvore vascular, isso também vai ter um componente aí do baço, e manter essa dinâmica adequada do coração no caso dos batimentos cardíacos. Nós podemos utilizar quaisquer pontos para poder trabalhar o coração. Eu vou mostrar para vocês aqui é um protocolo, né, para poder recuperar a calma da mente, a calma do coração, porque o coração abriga a mente. Então a gente usa esse protocolo para poder equilibrar o coração e fazer o tratamento. Não necessariamente que você tenha que seguir isso aqui à risca. Então, pontos básicos que nós podemos trabalhar é o B10 para poder trabalhar sangue, o B43 que vai trabalhar os centros vitais. Todos os dois vão promover a ativação e distribuição adequada do sangue, assim como também a sua é, mobilização e renovação. Pode ser com moxa, pode ser com agulha, pode ser com shiatsu, pode ser com stipper e até mesmo auriculoterapia. O P9 é um ponto que é a reunião dos vasos. Então, ele ajuda muito a aumentar a circulação do sangue. Já o baço 9 ele facilita a circulação do sangue. O pericárdio 6, ou CS6, como alguns falam, ele serve como um protetor do coração. Então, as emoções que chegam até o coração, elas vão ter que passar pelo pericárdio. O pericárdio 6 é como se ele fosse um ponto low de grupo. Então, todas as emoções, todas as sensações, tudo aquilo que a gente vê lá nos 5 movimentos, barra elementos, é, antes de chegarem ao coração, elas passam pelo pericárdio. E o pericárdio vai fazer essa seleção do que pode chegar à mente ou não, o que pode ser pestilento. Muitas das vezes isso falha e pode gerar uma patologia. E o B baço 21, que está ali no sexto espaço intercostal, ele harmoniza e promove a circulação do tixo e é um ponto bom para ser utilizado antes e depois da drenagem linfática. Ele é considerado o grande lô do baço. E o VC14, que trabalha harmonizando o tios do coração, não só o ti, mas também acalma a mente, faz com uma limpeza na mente, clareia a mente. O VC17, que vai atuar no tórax, então pega toda essa parte cardio-respiratória, vai desbloquear o ti do tórax, os quadros de estagnação, e vai harmonizar o ti do tórax. É um ponto considerado um ponto importante para desbloquear as emoções. O B15 é um ponto dorsal do coração, um chu dorsal do coração. Ele dá mobilidade yang às energias do coração, harmoniza o Qi e o Xue.
vai ativar a circulação do sangue nos vasos e também vai clarear e acalmar a mente. O C7, muito conhecido de todos nós, é um ponto utilizado até para as pessoas que são verborrágicas, aquelas pessoas que falam demais, que emendam um assunto no outro e às vezes assuntos desconexos. Você pode dispersar o C7 e o CS7, lembrando que o termo sedar é inadequado, por isso que às vezes as pessoas falam assim: não pode se sedar o coração. Não se seda nada, o que a gente faz é dispersar a energia que está em excesso. Então, esse ponto aí limpa calor do coração, por isso que muitos, quando tem calor do coração, são verborrágicos, então ele limpa calor, ele acalma a mente, né? E vai fortalecer a mente também para as coisas do dia a dia, os impactos que nós temos emocionais e até mesmo para as questões físicas. O C6 tem uma função semelhante à do C7, e o C4, que é um ponto que muitas das vezes as pessoas não têm o hábito de usar para o coração, que acalma a mente e harmoniza o ti do coração. Agora é o seguinte, não necessariamente que nós vamos utilizar todos esses pontos como um protocolo para acalmar a mente, para depois tratar o coração. E não necessariamente que esse protocolo tenha que ser feito em sessões diferentes. Não, você utiliza esses pontos ou algum desses pontos e depois vai fazer o tratamento que você vai achar necessário para o quadro que o paciente está apresentando para você. As enfermidades em forma de excesso, ele fala muito da plenitude do yang, do fígado, excesso do yang do fígado, que se deve muito pelas emoções, raiva, ódio, ira. Tudo isso pode levar a um quadro de estagnação, um quadro de excesso, de aumento do yang do fígado, e essa situação pode agravar a mente, já que a mente é guardada no coração. E essa plenitude do fígado pode fisicamente trazer o quê? Hipertensão arterial sistêmica e, às vezes, até como o yang tende a subir, e como essa forma de plenitude pode gerar um vento interno, pode promover um acidente vascular cerebral. Tá? Então, ou infarto agudo do miocárdio, ou um acidente vascular cerebral, até por uma falta de oxigênio ou por um quadro de calor em excesso. Uma deficiência do yang do rim pode propiciar a penetração do frio. O yang do rim é cedido também ao coração. Os dois fazem um auxílio mútuo. O que acontece? E o frio, por sua vez, né, se instalando nos vasos sanguíneos, pode fazer com que ele tenha uma característica de rim, né, de retração, de vasoconstrição, e isso favorece não só o frio, favorece a formação de placa de ateroma, gordura, como também diminui a luz do vaso e pode levar a um quadro de hipertensão arterial sistêmica. Tá? Muito cuidado com o esforço físico excessivo, atividade sexual excessiva, exposição ao frio, medos e inseguranças, que isso pode levar ao quê? A angina. Tá? Você pode ter um quadro de hipopneia, ou seja, batimento cardíaco diminuído, temor ao frio, as extremidades vão ficar frias porque não tem o yang do coração para fazer com que ele leve o sangue até as extremidades. As fezes podem estar amolecidas porque depaupera o, a energia do baço, que é o yang do rim que aquece o baço, e aí você pode ter essas patologias associadas. Lembrando que é no frio que a gente tem o maior quadro de quadros de hipertensão pela vasoconstrição. Tá? Então, pela lei dos 5 movimentos, o fogo gera terra, isso é, transfere a sua energia para o elemento, o movimento terra, e a terra para o metal, e assim por diante. Um vai gerando energia para o outro movimento. Quando isso não ocorre, o Ti fica estagnado na terra e gera umidade. Essa umidade se transmuta em fogo, né? E calor e umidade gerando fogo também. E aí o filho, que é a terra, agride a mãe. E aí você pode ter uma estagnação da energia do coração por mucosidade. Isso pode ser também por fatores alimentares. Alimentos muito crus, muito frios e alimentos com muita gordura. E aí você tem placas de ateroma na parede dos vasos. O fator etiológico que agride o coração, a umidade, que pode virar fleuma. Fleuma é umidade adensada. Então, você tem aterosclerose. Atero é gordura, esclerose é desgaste, que é uma placa de ateroma,
que causa muitas alterações cardiovasculares para essa diminuição. O coração, quando tem uma diminuição da luz do vaso, ele tem que ter um esforço maior. Lembrando que o coração é um músculo, então ele acaba ficando hipertrofiado. Você pode ter uma hipertrofia ventricular esquerda, e aí essas placas de ateroma ali vão fazer com que ele tenha um esforço maior e aumenta o quê? A pressão. Placa de ateroma é placa de gordura, então é átero de ateroma, esclerose. E tem arterioesclerose, é diferente, que é o envelhecimento da parede da artéria. Isso, todos os dois aí a gente tem que trabalhar o coração e tem também a ver com o baço, coesão de tecido é baço. Vamos lá, hipertensão arterial sistêmica. Quais são as desarmonias? A primeira delas é o calor excessivo do fígado, a outra é a deficiência do fígado e do rim, que pode gerar um falso calor e virar até um calor verdadeiro, e a outra é a umidade e a mucosidade. O calor excessivo do fígado geralmente dá vermelhidão no rosto, dor de cabeça. Geralmente, esse calor excessivo do fígado, a cefaleia é pulsátil e oftálmica, consome os líquidos e gera constipação. Por quê? Não tem líquido para lubrificar, as fezes ficam ressecadas, duras e com dificuldade de sair. Você pode usar o IG-11, que tira calor, ele é o terra de terra Yang, ele é o ponto terra Yang, vai tirar calor, e o F2 para acalmar o fígado, lembrando que o F2 é o ponto de dispersão da energia do fígado. O P7 com R6 você abre o REM-MAI ou o VC, que abre a via das águas. O pericárdio 6, que ajuda a acalmar a mente, junto com o C7 ou o pericárdio 7, para acalmar o quê? O coração. O paciente hipertenso geralmente fica muito agitado, batimento cardíaco e a mente também muito agitada. E é um dos pacientes difíceis de se tratar, porque esquece de tomar aquele remedinho de manhã, aí descontrola a pressão e corre muito risco. Outro quadro hipertensivo é quando você tem a deficiência do rim, do fígado e do rim. Então, é um falso calor. Então, você tem insônia, dor lombar, pela deficiência do rim e do fígado, sudorese noturna e tonteira, palpitação, as pernas ficam cansadas, pulso, a língua vermelha, pulso em quadro. Só para a gente entender é o seguinte: sudorese noturna é o famoso calor nos 5 palmos. Calor nas palmas das mãos, na sola dos pés, na região precordial, que é aqui no tórax, ou na cabeça. Por que a sudorese noturna? Porque à noite é um horário IN. Como você tem uma deficiência do IN do fígado e do rim, e o IN do rim é distribuído para o corpo todo, você tem uma deficiência de IN geral. E aí, quando chega no horário IN, que é à noite, que o IN está deficiente, o que, é que aparece? Calor. Aí você tem calor nos 5 palmos. Então, quando você trabalha o R6, R3, VC4, tudo isso é para quê? Estimular a movimentação do yin. E o IG11 ele vai fazer o quê? Vai retirar o calor, vai acalmar o calor, para que esse calor não se torne um calor o quê? Verdadeiro. E a umidade calor geralmente está associada à obesidade, gera taquicardia, porque você tem que fazer um esforço maior para se locomover, a umidade lentifica os processos, você faz inchaço, edema nos membros, sente uma opressão no tórax, a língua fica com essa borra bem amarela, que é calor, pegajosa. Trabalha o P7 com R6, que você vai trabalhar o vasoconcepção, que é o vaso mais in que a gente tem, e G11 para tirar calor, o baço 9 drena a umidade, drena calor, o CS6 e o C7 vão acalmar a mente. Angina de peito, que é uma dor que você tem, né, no peito e se caracteriza também por uma opressão, uma sensação de compressão no tórax, e falta assim, de ar, às vezes fica meio tonto, e é causada pela falta súbita de quê? E momentânea, de sangue e oxigênio no músculo cardíaco. É como se você tivesse naquele momento infartando e de repente voltasse a circular o sangue. E aí você tem essa dor. O chinês chama de dor do coração verdadeiro. Por quê? É causada pela obstrução de mucosidade, de fleuma, tá? Que gera uma estagnação de energia, e a estagnação de energia também pode favorecer o aparecimento dessa mucosidade. Então fica um círculo vicioso. Tem que remover a obstrução, nada melhor do que trabalhar a TA5, poderia ser o TA8, poderia ser o VC17, um VC12 e VC7,
que abririam os canalículos do triplo aquecedor para retirar essa obstrução, o bexiga 14, que é o chu dorsal do pericárdio, que protege o coração, e o F3, porque o fígado é responsável pelo livre e suave fluxo do Qi do Shui e das emoções, e o F3 é ponto-fonte, então ele faz fluir essa energia. E ataque cardíaco, que é a aceleração dos batimentos. Tá? Geralmente, os indivíduos que não têm muito boa saúde, já estão debilitados e têm algum outro comprometimento, está muito ligada à energia do coração e da vesícula biliar, tá? E a vesícula biliar tem muito a ver com susto, com tomadas de decisão, alguns aborrecimentos, ou quando a pessoa se acha em perigo, perigo iminente, susto, alguma coisa, tá? A vesícula é muito ligada a isso. E aí você pode ter o quê? Aquele susto e ter um ataque cardíaco ou uma palpitação. Esses fatores todos combinados, eles podem fazer o quê? Acelerar de forma intensa o coração, gerando essas palpitações, esse ataque cardíaco que chega a ser, muitas das vezes, incontrolável. E você pode ter associado isso a uma insuficiência do yin, do shui, do coração, gerando o quê? Uma subida do fogo. E esse fogo se associa o quê? À mucosidade. Olha só, presta bem atenção. Se você tem uma deficiência de yin, você pode levar a uma deficiência de sangue. Essa deficiência leva a um falso calor, que, se não tratada, leva a um calor verdadeiro, que, se não tratada, pode gerar fogo. Esse fogo foi gerado lá por uma deficiência. Então, esse fogo associado à mucosidade também obstrui, e aí o coração fica taquicárdico, porque ele tenta compensar essa obstrução, essa estagnação, para fazer movimentar o sangue, e ele não consegue. Mas tudo começou com uma deficiência de yin que levou a uma deficiência de sangue. Então, nesses casos, a gente tem que tonificar esse sangue, tonificar esse yin, e acalmar essa taquicardia também. Tá? E, além disso, como é que a coisa complica? Drenar e retirar a umidade e a mucosidade. Todos esses pontos que vocês estão vendo aí vão servir para isso. Mas a gente tem que saber detectar que isso tudo foi gerado por uma deficiência de yin que gerou a deficiência de Shui. Muito comum isso acontecer associado na época da menopausa aí nas meninas. Tá? Então, o que a gente tinha para poder passar para vocês era esse resumo. Lembrando que as emoções afetam muito a mente. Quando eu falei para vocês aqui na frente do pericárdio 6 ou do CS6, que alguns dizem que quando a gente fala do CS6, circulação sexo, circulação sexualidade, que é uma tradução inadequada, eu entendo que seja, mas por que isso? Porque a nível do mediastino, o pericárdio protege o coração. Então, todas aquelas emoções que nós temos ligadas a cada um desses movimentos aí, madeira, fogo, terra, metal e água, raiva, ódio, ira, sabor ácido, azedo, fígado, vesícula, no fogo, coração, intestino delgado, sabor amargo, a emoção é alegria, no seu desequilíbrio, a euforia, a terra, sabor doce, baço e estômago, reflexão, preocupação, pensamento obsessivo no desequilíbrio, pulmão e G pertence a metal, o sabor que está ligado, a estação é o outono, a cor é branco, etc. Tal, o sabor é o picante, e a emoção é a tristeza, no seu desequilíbrio é a depressão, água, sabor salgado, rim, bexiga, emoção, medo, é, ligado à força de vontade, no seu desequilíbrio é o pânico, é o pavor, enfim, tudo que tem naquela classificação dos 5 elementos, 5 movimentos, que vai chegar até o coração, estando harmônico ou desarmônico, passa primeiro pelo pericárdio, ou pela circulação sexualidade, como queira. O pericárdio seleciona o que pode, o que deve ou não, o que tem necessidade ou não de chegar no coração, lembrando que o coração abriga a mente. O coração é o imperador, o pericárdio é o ministro.
Eu chamaria hoje o pericárdio de chefe da Casa Civil. Aquele que faz as articulações políticas e toma algumas decisões que não são necessariamente tomadas pelo imperador. Tá? Então, ele vai filtrar o que chega. Por isso que o CS6, o pericárdio 6, o PC6 é importante. É ele que ajuda o pericárdio a filtrar, porque ele é LO de grupo. Então, todas as emoções entram por uma via ao mediastino. Todas as emoções. São 12 canais que entram pela direita, pela esquerda, e 12 canais que saem pela direita e pela esquerda, que se anastomosam, né, que chegam junto ali no pericárdio. Esses 12 canais são os meridianos, são os canais ligados aos órgãos e às vísceras. São os canais principais, levando tudo lá para ele. E aí o pericárdio vai selecionando. Por que circulação de sexualidade? Porque está ligado aos órgãos dos sentidos também. Então, se você vê uma pessoa, acha ela linda e maravilhosa, e o outro achou que ela não é tão bonita assim, ou ele acha que ela é feia, ou ele acha que não tem atrativos, é porque o pericárdio seleciona o que pode chegar ao coração. É ele que vai dar, junto com a mente, mas protegendo a mente, essa interpretação. Se eu tenho um estímulo que eu acho que é um estímulo sexual por um odor, por um estímulo visual que me leva a uma intenção, uma excitação sexual qualquer, é o pericárdio que filtra e deixa chegar à mente. Por isso que alguns sentem atração por determinadas coisas, ou até pessoas também, e outros não. É uma seleção que é feita. Por isso que a gente diz que, por exemplo, a atração física e o sexo começa pela cabeça, e o pericárdio é que ajuda a selecionar. Por isso, circulação e sexualidade. Por isso que alguns falam assim, eu não cedo o coração, eu cedo o pericárdio. Não tem que sedar nada, porque a gente não ceda nada. A gente dispersa excesso de energia. E alguns preferem trabalhar o pericárdio primeiro para depois trabalhar o coração. Não, coração, não tem problema nenhum, porque o pericárdio é um protetor das energias pestilentas, tanto endógenas quanto endógenas do coração. É ele que vai servir de barreira. Tá? É ele que vai proteger. Para todas essas patologias que a gente viu, a hipertensão, a angina de peito, placa de ateroma está muito ligada à alimentação. A gente come mal, a gente come besteira, a gente come enlatado, a gente come embutido, a gente come muita gordura, a gente come fast food, a gente come salsicha, tudo que é embutido, tudo que é industrializado pode gerar fleuma calor, pode gerar fleuma frio e ficar essas placas de ateroma, de gordura, de fleuma, de umidade na luz do vaso, gerando hipertensão. Uma dessas placas, se soltar, gera embolia, pode gerar uma embolia pulmonar, pode levar a óbito, pode levar a tamponar uma veia, uma artéria cerebral, levar a um acidente vascular isquêmico, ou até uma isquemia transitória aguda, que a gente chama de TIA. Tudo isso por questão alimentar, por questão emocional, pela associação das duas. Então, a gente tem que ter cuidado com o que a gente come, tem que fazer atividade física adequada, cuidado com excesso de atividade sexual. Nossos pacientes, muitas das vezes, chegam para a gente e estão tomando um monte de remédio, né, para disfunção erétil, e algumas mulheres usando também alguns remédios para aumentar a libido, só que isso pode depauperar a energia yin e o shui, ou até mesmo a energia yang, e gerar uma alteração cardíaca. Quem toma anabolizante, a gente conversou isso em sala, quem toma anabolizante, né, os hormônios param de ser produzidos quando não tem uma orientação médica, fica tomando um monte de injeção aí tem aquela massa muscular, só que isso altera todo o metabolismo cardíaco e altera a mente, tem distorção de imagem, e aí a gente entra com a acupuntura para poder ajudar nisso tudo. Lembrando que a acupuntura, moxa, shiatsu e tantas outras são técnicas integrativas e complementares. Então, ajuda até esse pessoal que tem essas alterações psíquicas e que vão procurar ajuda, ajuda até esse pessoal a aceitar melhor o tratamento de psicoterapia. Tá bom? A gente encerra o nosso encontro de hoje por aqui. Agradece aí a vocês por essa paciência, né? Espero que esse resumo aí ajude bastante vocês. Até uma próxima.